programa de hoje nós vamos conversar sobre o acampamento de carnaval F5 que vai acontecer em Araranguá para jovens, né? É mesmo, são dias aí que eles não vão esquecer com certeza. E no final desse programa, o pastor Juliano, que é líder dos jovens, vai trazer uma mensagem mais do que especial. Não sai daí, o programa já está no ar. Simplesmente Amigas começando, e hoje nós vamos conversar sobre o acampamento F5 da Igreja Verdade que Liberta, que acontece anualmente no período do Carnaval, onde os jovens se reúnem e o pastor Juliano, pastor dos jovens da nossa igreja, vai estar contando para nós o que acontece nesse acampamento, né? Que o povo acha que tem aquela imagem de retiro, vai se retirar, vai ficar só orando, tal. O que acontece, pastor? Por que os jovens têm tanta vontade de ir nesse acampamento? Bem, eu quero agradecer o convite, né? E quero começar dizendo que, primeiro, é imperdível, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que fazer, né? Porque hoje a gente vê que o mundo está numa correria e carnaval, infelizmente, para muitas pessoas já não é mais uma opção, né? Tem gente que às vezes até está fugindo do carnaval porque já não aguenta mais. E lá o jovem vai para lá e para ele assim é tudo novo, né? A gente tem alguns assim que vão ano a ano e toda vez que a gente anuncia, ó, agora vai ter, são os primeiros que já fazem a inscrição, já querem preparar o lugarzinho deles. Tem gente que já às vezes quer ir um dia antes para lá, para já estar se preparando. Então assim, é um momento muito especial para os jovens. Hoje tem muitos atrativos, não só o aspecto espiritual, mas também outros aspectos que envolvem esse tipo de evento, né, pastor? Sim. Quando a gente fala em retiro espiritual, né, por isso que a gente fala que é acampamento. Você imagina que você vai se retirar, vai ficar num lugar fechado, né, ouvindo uma pessoa falar o fim de semana todo, né, e não tem nada a ver com isso. Na realidade, a gente monta toda uma estrutura. A gente aluga todo um palco com luzes, com ótimo som. Nós temos bandas que vão estar tocando lá. As pessoas elas estão lá para se divertir. Tem piscina no local, tem campo de futebol. Então tem todo um momento de lazer. Tem a parte espiritual, que é a mais importante ali naquele momento mesmo, que é um evento da igreja. Mas tem toda a parte de interação, onde os jovens acabam conhecendo outras pessoas, porque não é só da nossa igreja aqui de Tubarão, mas é de todas as nossas igrejas da região. Então acaba que o jovem daqui acaba conhecendo o pessoal de outras cidades, então cria aquele vínculo, aquele laço com as outras pessoas. Então você acaba aumentando o teu ciclo de amizades, né? Então para o jovem ir para lá, as experiências sempre são muito boas, eles sempre voltam assim, tanto com o que Deus fala com eles, quanto o que eles aprendem com as outras pessoas lá, né? O tema desse ano é Guerra dos Mundos. É Guerra dos Mundos. Nome forte, um tema forte, né? Guerra, o que isso representa no contexto do jovem? Eu acho assim que todos nós aqui vivemos no mesmo mundo, né? Mas nós temos mundos diferentes. Eu estava conversando com um jovem outro dia e foi por essa ideia que a gente teve o tema do nosso acampamento do ano. Ele me falou o seguinte, ele saiu das drogas e tal, ele estava me falando assim, pastor, as pessoas vivem no mundo, eu vivia no submundo, é um outro mundo. Ele estava me contando todo como é que funcionava o mundo dele, que não podia amar ninguém, se ele tivesse uma namorada, ela podia amar ele, mas ele não podia amar ela, porque não ele se transformaria em refém de uma outra pessoa que soubesse. Ou seja, ele falou assim, é um outro mundo, ele me falando, né? É o submundo, ele falando. Então, na realidade, a gente percebe hoje que existem vários mundos. E, infelizmente, a maioria desses mundos que as pessoas estão vivendo estão levando elas para a perdição. Então, a gente vive hoje numa guerra. É uma guerra que não se fala, né? É uma guerra que está encoberta, né? Mas ela está aí. E se a pessoa não tiver consciência que existem várias coisas que estão levando ela para a perdição, ela vai continuar indo e vai se perder. E muitas vezes ela vai chegar num ponto que ela não consegue mais retroceder. Então o tema, a Guerra dos Mundos, tem a ver com isso, né? Nós estamos numa guerra e existem vários mundos aí que estão em guerra, né?
E as pessoas elas precisam compreender que existe padrão, existem coisas que foram feitas para que nós pudéssemos viver em harmonia. Hoje, nossa terra não está em harmonia. Hoje, a gente vê a nossa cidade, ela não anda em harmonia, porque as pessoas não têm mais padrão, né? Então, o tema, a ideia de Guerra dos Mundos é isso. É trazer a consciência para o jovem que, infelizmente, o que ele vive muitas vezes hoje está levando ele para a perdição. Quando fala perdição, as pessoas podem ter interpretações, né? Ah, mas talvez o caminho que eu estou trilhando não é tão ruim assim, né? E ele não considere que isso vá fazê-lo se perder de si, do seu propósito, né? Queria deixar essa pergunta no ar para que tu possa responder no segundo bloco. O que o jovem, o que a pessoa que está nos assistindo pode entender com essa palavra, perdição? A gente volta com a resposta no segundo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Bom, a gente está conversando hoje com o pastor Juliano, pastor de jovens, né? Um desafio grande, né, pastor, para essa geração aí, que ao mesmo tempo é tão intensa, né, e tão determinada também para as suas escolhas. E a gente falava sobre a importância do jovem estar atento a essa guerra não declarada que existe de fato, a esses mundos todos, esses universos todos nos quais ele está inserido, e tu falaste a palavra perdição. É importante o jovem saber para onde está caminhando, para que ele não vá para... não se perca. Se perder do quê, pastor? O que é importante ele ter consciência? Ah, eu estou indo para o caminho, mas eu acho que está certo, eu acho que é bom. Qual a importância de ele ter essa consciência? O que é a perdição? Olha, existe um provérbio que diz o seguinte, que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles leva à morte. Então não é porque eu estou andando num caminho que eu acho que é correto, que no fim desse caminho eu vou obter o melhor resultado. A gente vê o homem mais sábio, que a Bíblia relata, que é Salomão, ele chega no final da vida dele e ele resume tudo, que tudo foi vaidade. Ele conheceu muitas coisas, ele viveu muitas coisas, ele aproveitou a vida. E ele diz assim, olha, tudo foi vaidade. E daí ele em Eclesiastes ele diz assim, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que você diga, eu nunca tive prazer neles. Então qual é o ponto ali? Ele diz assim, gente, eu vivi, aproveitei, mas agora eu estou velho. E eu percebi que tudo que eu fiz não valeu de nada. Eu acho que a ideia da perdição, primeiro é a perdição da tua vida em si, o que você vive hoje. Porque às vezes você diz, eu aproveitei. Mas quando você chegar lá no final da tua vida, o que você vai recordar? Eu costumo dizer o seguinte, quando você chegar lá no finalzinho, você estiver no teu leito de morte, quem são as pessoas que você gostaria que estivesse do teu lado? Você foi influente na vida dessas pessoas? Você conseguiu fazer a diferença para alguma pessoa? Ou você foi egoísta? Eu acho que a perdição aqui na Terra se refere a isso, a você não conseguir construir nada. Mas existe a perdição da alma também, né? Daí já é outro assunto. Que normalmente quando a pessoa não conseguiu também construir nada aqui, ela também acabou não construindo para a sua eternidade. Que é a pior perdição de todas. Exatamente. Você pode perder a tua vida aqui, né, como a própria Bíblia fala, né, aquele que não perder a sua vida não vai ganhar, né, e aquele que achou que ganhou, perdeu. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Tem muita gente que acha que está ganhando. Está dizendo, eu estou vivendo a minha vida. Só que está perdendo, né? Só que vai descobrir isso muitas vezes quando já passou. Que sentido tem, né? A gente vê esse acampamento, né, e eu acho bem propícia essa questão do F5, né, que a gente sabe que é o comando de atualização, né? O quanto a gente tem que parar muitas vezes e atualizar a nossa vida. Porque a gente está nessa correria do dia a dia, o jovem mesmo com tanta coisa, tanta mudança, mas tem que parar e ouvir o Criador, né, pastor? Eu acho que na correria que a gente está, quando você pensa assim num acampamento desses, você realmente sai do teu mundo e vai para um outro mundo. Né? Nós procuramos criar um clima lá no acampamento onde a pessoa ela sai da realidade dela, porque a gente é muito corrompido dentro da nossa realidade, infelizmente. Hoje as pessoas elas pensam que elas se vestem do jeito que elas querem, mas não. As pessoas são induzidas a se vestirem, elas são induzidas a todas as coisas. Né? Hoje tudo é uma tendência, né? Tudo é ditado pela mídia. Então nós somos hoje totalmente corrompidos, influenciados por essas coisas.
E lá você acaba saindo desse teu mundo de influência que a pessoa pensa que, não, sou eu que penso assim. Eu que estou mandando na minha vida. Mas não é, ela está sendo influenciada. A gente tira ela dessa realidade e a gente leva ela para ver uma nova realidade. Aí ela pode confrontar as duas realidades. Porque não tem como eu ter uma opinião firmada sobre qualquer assunto se eu não conhecer os dois lados. Então, esse é o nosso intuito. Quando você está nesse momento, daí você pode apertar a tecla F5. Exatamente, porque aí você tem bagagem suficiente para pesar aqui e pesar fazer aqui. suas escolhas, Exatamente. Né? Nós somos livres quando nós conhecemos todas as opções e realmente Exatamente. Escolhemos, eu não né? tenho, se eu só conheço uma opção, eu não tenho liberdade. Eu só vou viver aquilo. Interessante essa questão da liberdade, né? E tem a ver também com o que a gente estava falando anteriormente. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, né? Parece que é um conceito também distorcido, né, pastor? Como é que tu lida com isso, falando de jovem? É porque, na realidade, o jovem ele tem o contexto dele de liberdade, o que ele tem como liberdade, muitas vezes não é liberdade, né? Então, assim, por exemplo, vamos pensar, o cara fala assim, eu posso beber à vontade, eu sou livre. Mas a partir do momento que ele se vicia na bebida, ele já não tem mais liberdade para dizer não. Eu posso fumar, eu sou livre. Mas a partir do momento que o cigarro prende ele e ele não consegue mais parar de fumar, ele já não é mais livre. Então, o contexto de liberdade, tudo que te prende já não te faz livre, né? E a maioria das coisas que hoje os jovens buscam está prendendo eles. Existem hoje pessoas presas no vício e dizem, eu sou livre, eu posso. Ele pode, mas ele pode parar, ou seja, ele tem a liberdade para parar. A partir do momento que ele já não tem mais, ele já não é mais livre. Então hoje a liberdade para o jovem, ela se confunde muito, né? O que ele acha que é liberdade tem aprisionado ele. Pastor, quantos jovens estão estimados aí para participar desse evento? Mais de 400 jovens. Nós já tivemos esse número no nosso acampamento passado e a tendência é nós temos mais do que 400 jovens para esse ano. Esse ano acontece de novo em Araranguá. Em Araranguá, no Golden Park. Para fazer a inscrição, pastor, como é que faz? Olha, nós estamos fazendo na nossa rede F5 mesmo, que até o dia do carnaval, né, do acampamento, nós estamos na quarta-feira aqui, mas em toda a região, normalmente as reuniões são no sábado na igreja, né? Então, ou até no próprio culto, procurando algum dos líderes, né? Ou quem frequenta o PG, um líder de PG também vai poder estar instruindo. Importante tu mencionasse isso do F5, dos encontros semanais de vocês, que chamam F5, estão acontecendo todas as quartas até a semana que antecede o carnaval. As quartas-feiras na Igreja Verdade que Liberta, às 20 horas. Às 20 horas, E as inscrições podem ser feitas ali, inclusive para pessoas que não frequentam? Qualquer pessoa. Todo jovem interessado pode participar. Todo jovem. Na realidade, as vagas nossas são limitadas. Então, quem fizer primeiro vai poder desfrutar desse momento maravilhoso. Exatamente. Né? Quem acabar deixando por último vai ficar sem poder estar lá, né? Esse segundo bloco está encerrando, mas depois no terceiro bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura desse acampamento. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa e agora nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre a estrutura do acampamento, do F5, que esse ano tem como tema Guerra dos Mundos, né, pastor? Um tema forte. Como é que é a estrutura desse acampamento? As pessoas que vão para lá podem esperar o quê? Então, a gente tem chalés, tem os alojamentos e algumas pessoas vão estar também acampando lá. Então vai ter para todos os gostos. Então tem as pessoas que ficam no chalé. Tem essas possibilidades todas. Tem todas essas possibilidades. Nós temos também tem que correr, né, pastor? Porque exatamente. A gente sabe que os chalés são limitados. Bem limitados. Os chalés, se bobear, já está no finzinho já as vagas para chalé, que é o mais concorrido. Então assim, então nós temos essas três opções. Lá no local a gente tem campos de futebol, a gente tem piscinas. Tem um refeitório também. Tem um refeitório, tem uns tobogãs também lá, porque funcionava como também um parque aquático local. Nós vamos montar uma lona lá, onde a gente vai fazer todas as palestras, vão ser feitas numa tenda bem grande lá, com toda uma estrutura de som, um lugar muito legal. As pessoas assim, te dá aquela sensação assim de liberdade, porque é como se você estivesse realmente ao ar livre ali, você e o lugar é muito tá bonito também, Exatamente, né? O lugar ele tem um lago ali no lado, é um lugar muito legal.
É a gente que foi, né? É o que a gente Eu tive a sabe que oportunidade de eu participar. amo mesmo acampamento de carnaval, porque você sai dessa questão assim de música, de sensualidade, e tu vai para se atualizar com Deus, aquela coisa tão boa, e você participa de muitas atividades gostosas, os jovens. Tem as festas, né, pastor? Sim. Até era bom a gente falar um pouquinho da programação, né? Porque sempre é gostoso, as festas sempre é o momento mais esperado do acampamento. Festas né? temáticas, né? Nós vamos começar então no sábado à noite. Na realidade, à tarde as pessoas já começam a chegar, se alojarem, e à noite começa a programação. Então nós vamos sábado à noite, o domingo inteiro, nós vamos ter o domingo livre, né? A tarde livre do domingo, né? Ou seja, então amanhã nós temos um momento com o pessoal nas palestras, à tarde para eles estarem com as programações mais livres ali, né? Para eles poderem estar conversando, indo na piscina, jogando bola. Então, à tarde vai ser livre. À noite nós vamos ter, no domingo também, a programação todos juntos ali. Segunda-feira a programação é praticamente igual. À tarde livre, manhã e noite palestra, à noite também. Só que depois da palestra da noite, na segunda-feira, vai ter a festa. Aí nós vamos fazer todo um ambiente lá, nós estamos preparando um momento bem especial. Na realidade a gente ainda não decidiu 100%. Tá, mas vai ser uma coisa bem legal. O pessoal já me mandaram 2 projetos de festa, a gente só tem que optar qual dos 2 a gente vai querer. Mas vai ter DJ e tal, vai ser bem legal, vai ser bem legal. E terça-feira, né, que é a terça de carnaval, vai até o meio-dia. Daí meio-dia encerra. Então, na verdade, são... Volta todo mundo morto, todo mundo acabado. E volta para outro mundo, né? Exatamente. Você pensa, eu queria voltar para lá. Eu lembro que a gente voltava dos acampamentos. Ai, que saudade, que vontade de ficar lá. A sensação é um cansaço muito grande físico, né? Porque é muito intenso, mas uma satisfação muito grande, né? Por ter participado, e você volta renovado para as suas atividades do teu dia a dia. Eu acho que o jovem, ele começa a encarar o mundo, aí entra a guerra, como um verdadeiro guerreiro, né? Não, isso aqui não é legal, isso aqui eu quero pra mim, isso aqui eu não quero pra mim. Exatamente, consegue ter liberdade para poder escolher. Mais né? esperto, mais Exatamente, antenado. é isso aí. E as palestras, elas são bem específicas na linguagem do jovem, né? Exatamente. É algo bem assim, ele vai se identificar, com certeza. Tudo é focado para o jovem, as palestras têm a ver com eles, os temas delas. Tem um tema que é civil ou militar, que vai ser uma das palestras. Qual é a diferença do civil e do militar? Eles vivem no mesmo lugar, mas as regras de cada um é totalmente diferente, né? Então a gente vai estar explicando como é que funciona isso, né? Dentro desse reino que a gente vive, né? E outras palavras mais ou menos também nesse foco. Pastor, encerrando então o nosso programa, porque infelizmente o nosso tempo é curto, a gente queria te agradecer por você ter vindo, mas pastor, tem que entregar uma palavra para a gente no final, né? A gente queria te convidar então para entregar uma palavra para os jovens, né, e para as pessoas que estão nos assistindo agora. Amém. Bem, então nós estávamos falando sobre Guerra dos Mundos, eu vou aproveitar para estar falando sobre isso, né? A gente falou sobre o que é andar nesse caminho de perseverança, o que é perseverar na fé. Eu acho assim, hoje as pessoas elas perderam o padrão. Antigamente, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, para a maioria das pessoas, existia um padrão do que era certo, do que era errado. Hoje em dia tudo é relativo, né? A gente vê todo mundo relativizando tudo, né? Ou seja, o que é verdade para um já não é verdade para outro, o que é bom para um não é bom para outro. E isso nos dá uma impressão de ser muito bom. Não, cada um tem a sua verdade. Só que isso tem acabado com a nossa sociedade. Por quê? Porque nós vemos adolescentes e nós vemos jovens sem personalidade nenhuma. Eles não sabem o que é certo, não sabem o que é errado, não sabem para onde devem ir, eles estão totalmente perdidos. Por isso hoje nós vemos pessoas com 30, 35 anos, 40 anos, que não cresceram. Estão ali, eu gosto de falar para os jovens que é a síndrome de Peter Pan, né? Não sai da terra do nunca, não quer crescer. Por quê? Porque ela não, vai crescer para quê? Ela não sabe o que o futuro espera para ela, não tem um padrão. Então hoje se perdeu isso. Nós percebemos que hoje as pessoas elas têm se afastado
daquilo que Deus projetou para elas. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem, deixou o homem aqui na terra, mas Ele não deixou o homem sem informação nenhuma. Ele deixa um manual para o homem, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Quando o homem ele quer andar nos caminhos de Deus, ele tem que consultar esse manual, porque esse manual vai fazer com que ele ande bem aqui na terra, que ele seja feliz, que ele tenha vida abundante. Mas hoje as pessoas perderam esse padrão. Então hoje as pessoas andam segundo o que elas pensam, segundo o que elas acham correto. E o grande problema disso é que nós temos vários mundos por aí, mas a maioria deles, quase que a totalidade deles, estão levando as pessoas para a perdição. Hoje o índice de pessoas se suicidando é grande, o índice de pessoas com depressão é gigantesco. De repente você que está nos ouvindo hoje, aí na tua casa está com depressão e não sabe nem o porquê. De repente você tem tudo, mas sente uma grande tristeza, sente uma aflição no teu coração. De repente você fala assim, por que isso? Eu tenho tudo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tinha 10 anos de idade e eu já tinha depressão e eu tinha que tomar remédio para depressão com 10 anos de idade. E eu me questionava muitas vezes, dizia assim, puxa, mas eu tenho tudo, eu tenho uma família feliz, eu tenho alegria, deveria ter, porque tudo está indo bem na minha casa, mas eu me sinto triste. Eu não tinha motivos para me sentir triste, mas eu me sentia. Sabe por quê? Porque eu estava andando num caminho que estava me levando para a perdição. Eu não sabia. Mas quando eu descobri isso, a minha vida mudou. Aquela tristeza que existia dentro de mim, ela saiu. Por quê? Porque eu entendi que Deus tem um padrão para mim, Deus tem uma vida para mim, né? Deus tem um propósito para mim. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Nós estamos numa guerra, nós estamos andando em direção ao final das nossas vidas, todos nós, desde quando nós nascemos, nós estamos indo para o final, né? E eu gostaria de te perguntar, qual é o fim do teu caminho? O fim do meu caminho é estar com Cristo na glória. E eu gostaria que você pensasse nisso e analisasse a tua vida. Só existe salvação em Jesus. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês nesse dia. É tão importante essa realidade, né? De que um dia nós vamos prestar contas, né? De que um dia nós temos um lugar para ir. E a gente tem que determinar hoje o nosso futuro. Amém. Né? As nossas escolhas vão determinar. Felizmente, as amigas ficam por aqui, né, amiga? Obrigada, pastor, por ter vindo. Esperamos que você tenha gostado. E até o próximo programa, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe. Just call my